chegou, né, das pessoas que geralmente frequentam a aula. E aí eu aproveito, pessoal, para avisar vocês que na próxima terça nós teremos a nossa avaliação do segundo bimestre, beleza? Então ela vai pegar primeiro reinado e período regencial, certo? Então vai ser só esse o assunto, primeiro reinado e período regencial, beleza? Aí eu vou disponibilizar para vocês terça-feira, de 2 da tarde até 10 da noite. Tranquilo? Então, era Vai isso. ser prova, Egito. Sim. Lá no controle Eu acabei de chegar. acadêmico. A mãe de quem? Homem? Ah, é. Eu disse que eu acabei de chegar, eu não sabia. Ah, tá. Prova no controle acadêmico, como a gente fez no bimestre passado. Tranquilo? Então, mesmo esqueminha, 10 questões, tal, né, de múltipla escolha. Beleza? Então, vamos lá. Beleza. Para a gente reforçar, como eu disse para vocês, Brasil e Império, em especial Segundo Reinado e período regencial, são os assuntos mais recorrentes no Enem, junto com Vargas, tá? Então, por isso que a gente está reforçando muito esse assunto. E é até bom porque dá uma em alguns conceitos e tal. Coloquei, inclusive, uma questão para que a gente possa dar uma debatida a quatro, que é uma questão aberta, que é para a gente conversar sobre ela e eu ouvir um pouquinho vocês, tá bom? Não sei se todos baixaram o arquivo, de qualquer forma, eu vou colocar ele aqui na tela, porque quem não baixou, quem não tentou fazer, né, pelo menos acompanha agora. Bom, então, lei de terras. Isso aqui é um ponto que vocês têm que saber muito. Geralmente, acho que a cada 2 anos, a cada 3 anos, cai uma questão de lei de terras. Então, tipo, caiu em 2018, aí 2019 não caiu, 2020 não, eu acho que não cai, só agora, provavelmente 2021. Mas, tipo, é uma questão que geralmente está batida. E por que também é importante? Porque a lei de terras pode te dar um respaldo para uma redação, por exemplo, um contexto histórico para uma redação. Digamos que caísse lá, se apresentasse para vocês uma questão sobre. Depois que a gente responder, senão eu vou dar a resposta, né? Mas, enfim, vamos ler a questão e depois eu comento isso. Então, ó, com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra, com o pagamento em dinheiro. Isso limitava ou mesmo praticamente impedia o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. O fato legal no texto acentuou o processo de reforma agrária, expansão mercantil, concentração fundiária, desruralização da elite ou mecanização da produção. Essa questão está bem fácil, né, na verdade. Concentração fundiária. Isso, exatamente. Então, aumentou a concentração fundiária, né? Então, assim, pronto, digamos que caísse uma questão sobre reforma agrária, concentração fundiária no Brasil, você poderia fazer um aporte, um recorte histórico aí, justamente fazendo menção à lei de terras, que antes da lei de terras, as terras eram conseguidas no Brasil através de doação. Só que o governo começa a perceber que pô, é uma chance de ganhar dinheiro. E também isso evitaria, né, de alguma maneira, dos trabalhadores escravos, né, libertos, dos imigrantes, limitar o acesso dessa galera à terra, certo? Então é basicamente isso o que acontece. Então, assim,
o que a gente vive hoje, de, por exemplo, movimento dos sem terra e tal, esse problema de concentração fundiária tem a ver justamente com esse problema que a gente enfrenta desde lá do século XIX. Então vejam. Oi. Bom dia. Bom dia, Plínio. Satisfação enorme em vê-lo aqui. Literalmente vê-lo. Tamo junto. Mais uma Licença vez. pra chegar, licença pra chegar. Pois não. Licença concedida. Então, ó. Então, isso estabeleceu. Então, digamos que caísse uma questão, uma redação do Enem sobre isso. Você podia abordar, né? E fazer uma analogia com o Homestead Act lá dos Estados Unidos, que foi o oposto. Nos Estados Unidos, o Homestead Act, aprovado em 1862 por Abraham Lincoln, determinava o seguinte: você receberia um lote de terra do governo, 10 hectares, se eu não me engano, não lembro, dos Estados Unidos. Se você não usasse mão de obra escrava, se você permanecesse naquele terreno, naquele território doado para você, por pelo menos 5 anos, aquela terra é sua. Ou seja, enquanto os Estados Unidos facilitou o acesso à terra, o Brasil ele limitou o acesso à terra. Então, por isso que a gente não tem nos Estados Unidos um movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Por quê? Porque quem quis terra naquele período, e consequentemente isso vai passando de geração a geração, né, teve terras, certo? Então é diferente do Brasil, que mesmo quem quisesse produzir, se não tivesse dinheiro, não podia fazer. Então isso estabeleceu um problema muito grande, né, que deve ser combatido, a concentração fundiária. A forma de combater ela é uma reforma agrária, ou seja, uma redistribuição de terras. E falando da realidade do Brasil hoje, a reforma agrária ela acontece muito lenta no Brasil, certo? Porque, infelizmente, existe um interesse governamental muito grande por trás, certo, da reforma agrária. Seja atualmente porque os caras não querem, o governo atual não quer bater de frente com os grandes ruralistas, seja no governo anterior porque os movimentos viravam massa de manobra para eles, né? Então, assim, cada um tem sua peculiaridade. Então, infelizmente, essa questão da concentração fundiária no Brasil é um problema que vai perdurar aí, provavelmente por um bom tempo. Essa questão estava mais tranquila. Vamos para a segunda. No século XIX, estava sendo dado tudo aos imigrantes e nada aos afrodescendentes, que, recém-libertados da escravidão, enchiam as periferias das cidades. Porque não receberam terras, nem escola e nem outras necessidades básicas da cidadania. Prevendo que teriam que empregar a antiga mão de obra negra, os fazendeiros, articulados com o Estado, resolveram investir na importação de trabalhadores europeus. Havia o temor de que a sociedade brasileira se tornasse mais negra do que já era. Por isso, os europeus eram vistos como mais qualificados e capazes de branquear o Brasil. Então, de acordo com o texto, está correto afirmar que, letra A imigração europeia foi incentivada somente após a abolição da escravidão, em razão da má qualificação dos escravos, dos ex-escravos. B. Os imigrantes foram tratados como escravos, pois os fazendeiros não aceitavam a nova relação de trabalho imposta pelo Estado. C. O governo resolveu apoiar a imigração europeia após o fracasso da adaptação dos ex-escravos às regras do novo sistema implantado. D. Além do interesse na força de trabalho, o incentivo à vinda dos europeus estava relacionado à ideologia racista predominante no Brasil. Então, e aí? Já me deram a resposta correta aqui no chat, no privado. Pode falar. Letra D. Exatamente. Então, ó, uma das... a gente lembra... Espera aí um pouquinho. Você quer sair? Vá. Mostra pra nós, gente.
Ele saiu do quarto. Cachorro selvagem. Ele Esse aqui eu saiu. queria ver que raça, hein? Se ele, se ele voltar, que eu acho que ele vai voltar daqui a pouco ele começa a arranhar na porta. Que raça, Egito? Vai voltar. Que raça? Que raça? É, A Spitz raça alemão. dele, Egito. Sim, Egito, tem um ex-aluno aí teu que mandou um abraço pra todos. Quem foi? Riquinho. Deixa eu ler aqui o que é que... Sobre essa questão de branquear a sociedade, eu li que uma parte das relações interraciais tinha o objetivo de clarear a sociedade. É isso mesmo, isso aí que Júlia colocou aqui para mim. No século XIX, né, surge a corrente ali dos antropologistas que vão defender o evolucionismo social e racial. Né? O Myron nos Estados Unidos, o Tyron nos Estados Unidos, o Monroe na Inglaterra, que eles defendiam isso. Um defendia que só existia um tipo de cultura, o outro defendia que existia uma hierarquia. Então, diante daquelas concepções racistas ali do século XIX, se defendia que o negro, o amarelo, né, como eles chamavam, que é o asiático, eles eram considerados raças, grupos inferiores. Né? Por isso, o incentivo a um processo de branqueamento da população. Por isso que eles tinham o objetivo de mandar os imigrantes para cá. Então, as relações, às vezes, as interraciais, era com esse objetivo, ali no século XIX, sim, de clarear a sociedade brasileira, que era considerada muito negra. Né? Tanto que tem um livro que eu estou lendo, está ali no quarto, no outro quarto, que ele diz o seguinte, um cara da Inglaterra, ele vem para o Brasil ali no século XIX, no início do século XIX, e ele diz o seguinte, olha, talvez no Brasil, só quem seja branco de fato é a família real. Porque o resto é todo mundo misturado. Não existe gente branca de verdade no Brasil. Então, historicamente, isso foi muito forte no Brasil. Né? Então, ali no século XIX, aquelas pessoas que eram livres, né? Elas eram que já faziam parte da sociedade, mas que eram negras, elas tinham era incentivado, como você colocou aí, Júlia, a terem relações interraciais, ou seja, com pessoas brancas, para embranquecer seus descendentes. Né? Então, isso era bastante comum. E a própria sociedade brasileira, ela também faz isso com seus artistas, como é o caso de Machado de Assis. Machado de Assis era negro, né? Mas comumente você vê, tipo, ele é retratado como negro, mas se você prestar atenção o tempo todo, eles tentam colocar ele o mais branco possível. Né? Então, há essa preocupação ali, porque o negro ele vai ser visto como algo ruim, como algo que deprecia a sociedade. E aí, como no Brasil nós tivemos um aporte gigantesco de trabalhadores africanos, naturalmente nós tínhamos uma grande quantidade de negros. Então, a população negra brasileira ela vai ser, né, gigantesca se comparada a de outros países. Porque quando a gente pega, por exemplo, a realidade da escravidão aqui no Brasil, ela era geral. Então, no Brasil inteiro você tinha escravidão. O cara podia estar lá no meio da floresta amazônica, mas se ele tivesse condição, ele comprava um escravo. Né? Então, a escravidão ela era uma questão social. Diferente nos Estados Unidos. Quando você vai para os Estados Unidos, a escravidão é algo que vai estar praticamente restrita ao centro-sul dos Estados Unidos. O norte, a utilização da mão de obra escrava, ela é rara, para não dizer inexistente. Então, aqui era uma coisa mais geral, então por isso a gente tem uma miscigenação maior, né, da população brasileira. Então,
realmente, século XIX, o objetivo ali era tentar embranquecer ao máximo a população brasileira, né? E se vocês, né, se não, né, quando vocês forem para outros países aqui da América do Sul, se já não conhece, né, se você for tipo na Argentina, Buenos Aires, você praticamente não vê negro, né? Quando você vai ver, a maioria são imigrantes. Vamos para a terceira questão. Desde 1840, buscava-se no Brasil uma solução alternativa à mão de obra escrava. Um dos pioneiros nesse sentido foi o senador Vergueiro, que trouxe 177 famílias europeias em 1847 a 1857 para sua fazenda de Ibicaba, no município de Limeira. Essas famílias se comprometeram a cultivar certo número de cafeeiros, colher e beneficiar o produto, repartindo o dinheiro da venda com o fazendeiro. Os resultados práticos não foram animadores. As frustrações dos colonos foram enormes. A organização do trabalho abordada pelo texto ficou conhecida como sistema de parcerias, relação de vassalagem, arrendamento subvencionado e imigração sustentável. Essa está mais tranquila também, né? Mas essa é uma coisa mais decoreba, tipo, saber o nome de fato. Vassalagem a gente já podia excluir, né? Porque vassalagem, suzerania e vassalagem é a Idade Média, Europa, não tem aqui no Brasil. Então, na verdade, isso aqui se chama sistema de parcerias, que não vigorou no Brasil, né? Na verdade, o senador Vergueiro, ele tentou implementar no Brasil esse sistema, que o cara vinha para o Brasil, a família vinha para o Brasil, o fazendeiro ele se comprometia a pagar os custos da viagem, e aí eles faziam um acordo, tipo, ó, 50% da produção é tua, 50% é minha enquanto você vai pagando. Só que os juros estabelecidos lá no pagamento da viagem, a proibição dos imigrantes de comprar insumos fora da fazenda, então eles ficavam presos à fazenda, e também tem um outro problema. Os fazendeiros, eles estavam acostumados a lidar com a mão de obra escrava. Então eles queriam lidar com os imigrantes, trabalhadores livres, do mesmo jeito que eles lidavam com os escravos. Então isso gerou muita insatisfação. E a gente está falando de pessoas letradas, né? Muita gente. Então, o que é que os imigrantes faziam? Meu irmão mandava carta para quem tinha ficado na Itália, né? Principalmente italianos ali que vêm nesse período, e diz: meu irmão, não venha não, que corre que é cilada, Bino. É cilada, não vem não, né? Então, para inclusive conseguir resolver esse problema, é que posteriormente Dom Pedro II vai criar a imigração ou arrendamento subvencionado, em que o governo que vai pagar a vinda do imigrante vai garantir 50% da produção, vai garantir uma renda mínima para os trabalhadores. Então, aí é que a galera começa a se animar a vir para o Brasil, porque a dívida ficava menor, porque a maior dívida, de fato, era o pagamento da viagem até o Brasil. E aí, o objetivo dele, como eu falei, era de tentar embranquecer a população brasileira. Então, falou de imigrantes, lembra desses dois sistemas, parceria e imigração subvencionada, tá bom? Alguma dúvida em relação a isso? Qualquer coisa vocês podem perguntar, tá? A 4 é onde eu queria escutar vocês, né? Então, ó, o crescimento industrial registrado no Segundo Império Brasileiro esteve relacionado à conjunção de 3 elementos da vida econômica e financeira do período: a tarifa Alves Branco, a Lei Eusébio de Queiroz e a agricultura cafeeira. E aí eu queria, né, entender que vocês, quem quiser falar, né, me explicasse por que a tarifa Alves Branco ela teria favorecido o crescimento industrial brasileiro. O que se estabeleceu com a tarifa Alves Branco? Alguém lembra?
Cri, cri, cri. Pode falar, Egito? Pode. Não havia condições propícias que proporcionariam um desenvolvimento industrial verificado durante a Era Mauá. Era isso? Isso é uma das coisas. Isso aí vai estar aliado justamente à tarifa Alves Branco. Mas é isso mesmo. Agora, o que se estabeleceu com a tarifa Alves Branco que facilitou e que incentivou essa industrialização do Brasil? Foi o aumento das taxas, não foi? Exatamente. Não sei quem falou aí, mas falou corretamente. Quem foi dizer assim? Sou eu. E... Foi eu, porra, Ian. Ah, tá. Sem o porra, mas tudo bem. Eu falei, porra. Mas é isso mesmo, Rian. Tipo, o aumento das tarifas de importação, né, de produtos industrializados, isso fez com que facilitasse, como o Wilton falou, o trabalho de Mauá, né, que promoveu um processo de industrialização ali no Brasil. Então, isso foi extremamente importante, sim. A Lei Eusébio de Queiroz, o que é ela e por que ela facilita, por que vocês acham que facilita o processo de imigração? Sem correr, viu, dessa vez. Oi? Oi, tudo bom? E aí, o que foi a Lei Eusébio de Queiroz? Ela determinou o quê? Ó, o Plínio está pesquisando ali no celular para poder responder. Vai, Plínio. O término da escravidão. Não. Quase Para isso. WhatsApp. Foi tipo o fechamento da fronteira brasileira. No Oceano Atlântico. Boa. Não sei quem respondeu. Foi Hilton, não foi? Ele mesmo. Boa, boizão. Então, o fim do tráfico negreiro, certo? Então, lembra que a Lei Eusébio de Queiroz era de 1850, tá? Só com a Lei Áurea que se finaliza o processo de escravidão no Brasil, legalmente falando, certo? Que a gente já discutiu isso aí algumas vezes. Então, por que isso vai incentivar o crescimento industrial? Porque agora os caras, os produtores, os agricultores, eles não estão mais comprometidos e gastando dinheiro com a aquisição de escravos. Então, sobra dinheiro. E aí, sobrando dinheiro, eles começam a investir num processo de industrialização. E o terceiro ponto e último, a agricultura cafeeira. Hoje, só pra avisar que eu já tô cansado, eu não tô respondendo muito não, viu? Certo. Só pra avisar. É que o bebê que tá ruim, pô. Quer ajeitar isso aqui. Então, ó, os cafeicultores de São Paulo, tá? E por isso vai incentivar o crescimento industrial. Lembra, e aí vamos fazer essa busca aí, que quando a gente fala da cafeicultura no Brasil, nós temos dois períodos. Um primeiro período que está relacionado com o Rio de Janeiro e o segundo momento que está relacionado a São Paulo. Quando a gente fala do Rio de Janeiro, nós temos uma vinculação ali com o trabalho escravo. Vai ser aquela organização que a gente tem, por exemplo, na agricultura da cana-de-açúcar. Então, nós vamos ter latifúndio, monocultura, voltado para a exportação, baseado no trabalho escravo, que é o sistema de plantation. Vai se estabelecer no Rio de Janeiro lá. Quando em São Paulo começa a se produzir café, a lógica produtiva é diferente. Primeiro, que eles vão aderir muito mais à mão de obra. Inicialmente, eles utilizam a mão de obra escrava africana, mas ao longo do passar do tempo, ali nos anos 1850, 60 em diante, eles começam a ter uma intensificação da mão de obra, da utilização da mão de obra europeia, tá? Imigrante europeia. E o cafeicultor de São Paulo, ele não faz aquele sistema de plantation clássico, de pegar o que ele ganha e reinvestir apenas na agricultura. Os cafeicultores de São Paulo, eles começam a diversificar a sua produção. Então, os caras fundaram bancos, linhas
companhias férreas, companhia de navegação, companhia de iluminação, um monte de coisa eles criam. Então, eles não... E alguns inícios, né, de fábricas, de indústrias também em São Paulo. Então, assim, eles diversificam a economia brasileira. Isso é importante. Por quê? E não é à toa que hoje São Paulo é o maior polo industrial do Brasil. Se os ciclos econômicos fossem o contrário, né, e o açúcar tivesse vindo depois do café, ali naquela conjuntura contrária, século XIX, nós teríamos hoje um Nordeste bombando economicamente. Só que o auge econômico do Nordeste foi lá no século XVI até finalzinho do século XVII. E São Paulo não. São Paulo já foi século XIX. E o café ele perdurou aí por mais de 100 anos como um grande produto de exportação brasileiro. Em 1939, a gente tem ainda Vargas falando de café. 1939, certo? Então é para a gente perceber o como é importante. Quinta questão. A política externa do Segundo Reinado em relação à República do Paraguai tinha por objetivo retomar a posse da ex-província Cisplatina, assegurar a livre navegação na Bacia Platina, restaurar o vice-reinado do Prata, defender o sistema monárquico, criar um órgão de defesa interamericano. Tem umas aí que são as viagens, né? Então, criar um órgão de defesa interamericano, esse aí a gente já tinha como retirar. Né? Defender o sistema monárquico. No Paraguai não existia uma monarquia. Era uma república, beleza, que você tinha o louco lá de Solano Lopes, que estava se perpetuando no poder. Né? Então, ficaria ali mais ou menos as três próximas alternativas. Não sei se alguém tentou responder a essa para a gente comentar. Deixa eu ver aqui no chat. Acho que é B. É isso mesmo. Duas Letra pessoas B. me responderam. Letra B, isso mesmo. Então, assegurar a livre navegação na Bacia Platina. Então, o Rio da Prata, para nós, né? Da Plata, para eles, por isso que a gente chama Bacia Platina, né? Era controlado por Brasil, Argentina e Uruguai. Só que o Paraguai ele necessitava que houvesse isso para que houvesse um escoamento da sua produção. E quem como controlava esses três países, ele entra em guerra para tentar uma via de escoamento dos seus produtos. Tá? Então não é à toa. Tem as loucuras de Solano Lopes, que vocês podem ver no documentário guerrasdobrasil.doc, episódio 3, que fala sobre a Guerra do Paraguai, que tem na Netflix. Tá? Então, o principal era justamente segurar essa livre navegação no Rio da Prata. Mas no Brasil, o que era que importava ali o Rio da Prata? Era importante para a locomoção, porque ali no século XIX, por exemplo, se chegar ali no Mato Grosso, era mais fácil ir pelo Rio da Prata do que ir por terra. Então, por isso que também era importante para o Brasil a navegação do Rio da Prata. Certo? Então, por isso, é correta a letra B. Vamos para a sexta. No século XIX, o Império do Brasil aparece como a única nação que praticava o tráfico negreiro em larga escala. Alvo da pressão britânica, o comércio de africanos passou a ser proscrito por uma rede de tratados que a Inglaterra teceu no Atlântico. Na sequência do Tratado de 1826, a Lei de 7 de novembro de 1831 proibiu o comércio de africanos no Brasil, que ficou conhecida como a Lei para inglês ver, né? Que, tipo, de fato, ela nunca funcionou. Entretanto, 760 mil indivíduos vindos da África foram trazidos entre 1831 e 1856, num circuito de tráfico clandestino. A chegada de 760 mil escravos africanos entre 1831 e 1856, mencionada no texto, contrariavam a lei inglesa e outra brasileira, ambas decretadas nesse intervalo, proibindo o tráfico atlântico de escravos para o Brasil. Assinala a alternativa que apresenta, respectivamente,
a lei inglesa e a lei brasileira. Essa tá tranquila. Tá suave. A. Letra A. Esse bicho tá um danado, meu amigo. Então, letra A, Bill Aberdeen, né? E a lei Eusébio de Queiroz, certo? Então, aí não tem nem o que falar sobre isso. Então, é para a gente também perceber que mesmo após a lei Eusébio de Queiroz ela ser aprovada, ainda continuou chegando, sim, escravos no Brasil. Eu estou lendo um livro agora que fala também sobre isso. Até mais ou menos 1860 ainda chegava uma quantidade relativa de escravos no Brasil. Questão 7. A Guerra do Paraguai, 1864 a 1870, contra Brasil, Argentina e Uruguai, refletiu os antagonismos do processo de formação dos estados nacionais na região do Rio da Prata. A eclosão dos conflitos foi motivada de modo imediato pela, letra A, defesa brasileira da liberdade de navegação nos rios da região, garantindo a presença comercial do Império no Prata. B, tentativa de Solano Lopes de expandir as fronteiras paraguaias, estendendo-as até o mar para formar o Paraguai Maior. Letra C, política de modernização econômica e militar, em virtude da qual o Paraguai passou a utilizar tecnologia estrangeira. Letra D, intervenção brasileira no Uruguai, ignorando o ultimato de Solano Lopes, contrário às interferências nas lutas daquele país. E letra E, disputa entre brancos e colorados no Uruguai, juntamente com a influência de pecuaristas gaúchos na política platina. Para mim, essa foi a questão mais difícil que tinha nessa lista de exercício, certo? Porque a gente tem que ver, a eclosão, ou seja, o início dos conflitos foi motivada de modo imediato, ou seja, o que de fato motivou a invasão, o início da guerra. Então, seria, cadê? A letra A foi uma das que me confundiu. Eu não sei se quem tentou responder se confundiu com ela. Mas o problema dela é essa palavrinha aqui, Cadê? Comercial. Porque o objetivo era de transporte, simplesmente, do Brasil ali durante esse período, certo? Então, é uma questão de, como eu disse, de locomoção. A tentativa de Solano Lopes de expandir as fronteiras paraguaias, estendendo-as até o mar. Não, ele queria só controlar o Rio da Prata. Então, estendendo-as até o mar. Isso aqui é um tal erro, certo? Letra C. Política de modernização da economia econômica e militar, em virtude da qual o Paraguai passou a utilizar tecnologia estrangeira. Então, modernização econômica, não. O Paraguai ele era tão dependente da agricultura como era o Brasil. D. Intervenção brasileira no Uruguai, ignorando o ultimato de Solano Lopes, contrário às interferências nas lutas naquele país. Correto. Lembra que no Uruguai estavam disputando esses dois grupos aqui, colorados e os blancos. Os blancos apoiados pela Argentina e os colorados apoiados pelo Brasil, certo? E é por isso, é justamente isso que vai interferir e que vai motivar essa invasão, tá? E sobre essa intervenção do Brasil na política uruguaia, no documentário Mauá, o Primeiro Gigante, mostra justamente como o Brasil interferia na política uruguaia ali no século XIX, que é justamente um dos fatores que vai motivar. Na verdade, era a desculpa que ele tinha. Tipo, meu irmão, se você continuar interferindo, vai ter pau, né? Porque o objetivo dele era que os blancos, apoiados pelos argentinos e pelos uruguaios, ganhassem
as eleições, porque assim eles teriam a livre navegação. E com a interferência do Brasil, isso provavelmente não aconteceria. Então, ó, falta aí menos de 1 minuto. Deixa eu passar só o gabarito da 8 em diante. Aí depois vocês conferem. Se tiverem dúvida, falem comigo lá no WhatsApp, tá bom? A 8, letra D de dado. 9, letra B de bola. E 10, letra D de dado. Então, qualquer dúvida, tá? Se alguém responder alguma outra coisa ou qualquer dúvida, podem falar comigo lá no WhatsApp, tá bom? Então, terça-feira, atividade